Olá pessoal, nessa videoaula de hoje eu vou falar sobre o plano cartesiano. Como nós já sabemos, os planos em geral, assim como as retas, eles são infinitos. Então o que nós vamos representar aqui neste quadro, ou em uma folha de caderno, ou em qualquer lugar que seja, quando se trata de plano, nós vamos representar apenas uma parte desse plano. E os planos, esse plano que eu vou apresentar para vocês hoje aqui, eu chamei de plano cartesiano, porque ele foi desenvolvido e criado por um grande matemático chamado René Descartes, né? Por isso se chama plano cartesiano. O que é este plano cartesiano, então? Para você construir esse plano cartesiano, você vai precisar de duas retas perpendiculares. Então comece desenhando as suas duas retas perpendiculares da seguinte forma. Vai fazer uma reta na vertical e uma na horizontal, de forma que elas sejam retas perpendiculares. Essas retas aqui, elas vão ser infinitas e se elas são infinitas, elas não têm fim. Então, por isso você coloca uma direção dos dois lados. Coloque a direção tanto deste lado como deste lado e assim o mesmo com este lado. Essa reta que fica na vertical, eu chamo ela de reta das ordenadas. E você pode nomear ela como sendo uma reta Y. Lembrando que a letra é minúscula porque é o nome de uma reta. Nomes de retas são representados com letras minúsculas. E essa aqui é a reta das abscissas. Você pode colocar aqui uma letra, uma letra X. Eu vou colocar o nome dessa reta, ordenadas. Reta das ordenadas e reta das abscissas. Abscissas e ordenadas. Essas retas também, elas são retas reais. O que significa dizer que elas são retas reais? Significa que sobre essas retas vocês vão ter um conjunto de números que estão presentes no conjunto dos números reais. O encontro dessas duas retas aqui será a origem. Que será a origem, você coloca 0. Quando você for colocar os números sobre as retas, é importante que exista uma escala entre as distâncias que você coloca estes números. Por exemplo, se aqui é 0, você vai começar colocando o 1 aqui, depois o 2 aqui, o 3 aqui, o 4 aqui, e vai seguir infinitamente aqui. Eu poderia colocar 1,5 aqui, 1,6, entre 1 e o 2 vão ter infinitos números. Eu estou colocando aqui somente números inteiros, porque se eu for colocar todos os reais aqui, não vai ficar muito organizado, mas é importante vocês saberem que entre esses números aqui existem outros números, porque os números reais são infinitos. E para esse lado você também continua escrevendo. Você vai colocar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e vai continuar para aquele lado os números negativos, tá? E na reta das ordenadas vai acontecer a mesma coisa. Você vai colocar 1, 2 e vai continuar escrevendo aqui para baixo também. Menos 1, menos 2, menos 3, tá? E assim você constrói então o seu plano cartesiano, tá? Duas retas perpendiculares que se encontram em um ponto apenas, um ponto que eu chamo de origem. Sobre as retas existe um sistema de numeração, que é o sistema de numeração real, vão ser números reais. Você pode colocar apenas os inteiros, né? Se você quiser colocar mais números, você pode, porque entre 1 e 2 existe 1,5, aqui vai ter o 2,5, que são os números decimais. Você pode colocar também. Então essa escala aqui vai depender de você, mas é importante que exista uma certa distância. Se entre o 0 e 1 tem essa distância, entre 1 e o 2 tem que ter a mesma distância, assim como o 2 e 3 tem que ter a mesma distância. Tem que existir uma escala. Tem que ser espaços simetrizados, tá? Então esse aqui é o plano cartesiano. No plano cartesiano você possui quadrantes também. Esse aqui vai ser o meu primeiro quadrante. Neste aqui você vai ter o seu segundo quadrante. Vou colocar só a letra aqui. Aqui vai ser o terceiro quadrante. Aqui vai ser o quarto quadrante. Tá? O quarto quadrante. Então você tem essas divisões também no seu plano cartesiano. Você tem divisões aqui que eu chamo de quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante.
Lembrando que eu conto no sentido anti-horário, né? Você daqui para cá, sentido anti-horário. Então esse aqui é o plano cartesiano, e sobre o plano cartesiano nós vamos então desenhar figuras, localizar pontos, representar gráficos de funções de grau 1, de grau 2. Ele serve para muitas coisas, mas essa videoaula de hoje foi somente para mostrar para vocês como que vocês vão construir o plano cartesiano de vocês, tá? Lembrando só, recapitulando, duas retas perpendiculares, colocar o sistema de numeração, sempre nomear os eixos que compõem o seu plano cartesiano. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, eu coloquei aqui só para vocês verem, mas se vocês não precisam escrever isso aqui. É importante somente que vocês saibam que aqui é o primeiro quadrante, né? Ali é o segundo, o terceiro aqui e o quarto aqui, tá? Agora, nomear assim com pelo menos uma letra, né? Porque você sabe que retas nós nomeamos elas, e nomeei os eixos com pelo menos uma letra. É importante fazer isso, tá? Essa videoaula agora foi para falar sobre o plano cartesiano. Tchau!